Bom, gente, o nosso tema é um tema que é de interesse direto para vocês, porque nós vamos trabalhar exatamente a questão da liderança. E, de uma forma ou de outra, todos vocês são líderes, ou estão se preparando para essa caminhada de liderança. O nosso tema agora é para valer, transmutando chefes em líderes através da liderança transformadora. Tem diferença entre ser chefe e ser líder? Tem diferença? Chefe era aquela palavra que a gente usava algum tempo atrás, que tinha até uma frase que vinha junto com a palavra chefe, que era assim: manda quem pode. Ah, todo mundo conhece, não é isso? Todo mundo já teve um chefe na vida em algum momento? Vocês já tiveram um chefe nesse modelo aí do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Levanta a mão quem já teve um chefe desse tipo, para eu ter uma ideia. Praticamente todos. Agora, vocês não vão se atrever a dizer eu ainda tenho, porque é possível que ele esteja aqui dentro dessa sala. Não é assim? Então, na dúvida, essa parte vocês só pensem, mas não falem. Acontece que o mundo está mudando. Quando meu pai chegava lá em casa e olhava para a gente, bastava olhar. Não precisava dizer uma única palavra para a gente abaixar a cabeça e sair de fininho. Era assim com vocês também? Era? Todo mundo passou por essa experiência aí? Não precisava dar bronca. Eu me pelava de medo do meu pai. Eu não lembro do meu pai me batendo, acho que ele me deu um tapa a vida toda, mas eu tinha muito mais medo dele do que da minha mãe, que essa, de vez em quando, me acertava, né? O meu pai não batia, mas bastava olhar para a gente parar o que estivesse fazendo e saber que estava fazendo alguma coisa errada. Era respeito? Era. Mas também tinha medo, não era só respeito, não. Tinha medo junto, sim. Hoje em dia, o meu filho de 21, ou as duas pequenas, de 8 e de 12, eu posso olhar, que eles vão me olhar e dizer que foi, mas algum problema, tem alguma coisa suja na minha roupa? O olhar não vai fazer a mínima diferença, porque a gente já educou os nossos filhos de maneira diferente. Aí tem gente que diz assim, nós perdemos o respeito. Pode ser que tenha tido um pouco até disso, mas eu acho que mais do que isso, nós aprendemos a aproximar as pessoas. Hoje, quando os meus filhos têm problemas, eles desabafam comigo. Isso já não era assim em relação aos nossos pais. A gente tinha medo de contar nossos problemas para os pais. Então, eu acredito que a gente está conseguindo educar nossos filhos de uma maneira que está podendo aproximar mais e reforçar vínculos. Eu não acho que isso é ruim, não. Se perdeu um pouco do respeito? Talvez. Mas se ganhou em matéria de qualidade. Vocês concordam com isso? Que os vínculos estão mais próximos hoje em dia? A gente não tinha o hábito... Pai e mãe praticamente não beijava e abraçava filho. Hoje a gente beija muito, a gente abraça muito. A gente está mudando algumas coisas. Acontece que, ao mudar isso, mudou a relação deles com o emprego também. Nós vínhamos para uma empresa onde a linha era manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente se submetia, porque a gente estava acostumado a fazer isso lá em casa com os nossos pais. Hoje, essa garotada de 21 anos que está chegando e vai chegar, eles não aceitam mais esse tipo de relação com o chefe, de autoritarismo, de desrespeito, de assédio moral. Não aceitam. O que acontece? Se eles vierem para a empresa e isso estiver presente, eles vão embora, procuram emprego em outro lugar. E queira ou não queira, nós precisamos dessa geração que está chegando. Então, de repente, o mundo percebeu que precisava mudar o modelo de liderança. Não dá mais para ser aquele modelo antigo. Precisamos construir relações de respeito e não relações de medo. E aí tudo mudou. Eu fiz uma pesquisa no Facebook, já que Facebook agora a gente não tem como lutar contra ele, é uma realidade que está instalada em ponto final. Fiz a seguinte pergunta para as pessoas. Vocês consideram que hoje nas empresas tem mais chefes ou mais líderes? E o que vocês acham que deu como resposta? Mais chefes. Mais de 85% das pessoas responderam isso. Se eu perguntasse para vocês a mesma pergunta, nas empresas tem mais chefes ou tem mais líderes? O que vocês acham? Chefe ou líder? Quem acha que tem mais chefe? Levanta a mão. Tem mais chefe ou tem mais líder? Quem acha que tem mais chefe? Levanta a mão. Agora diminuiu um pouquinho. Teve gente que não se atreveu porque, de repente, o seu gestor está do lado. E é meio desaconselhável levantar a mão nesse momento. Mas eu vi umas mãos invisíveis levantando. Agora, é muito curioso isso.
A gente considera que tem mais chefe. E os gestores da empresa estão nessa sala, certo? Aí se eu perguntar para vocês se vocês são chefes ou são líderes, o que vocês responderiam? Quem se considera líder? Levanta a mão. Curioso, é uma estatística que eu não consigo fechar de jeito nenhum. Ah, já entendi. É que os chefes estão todos na turma da tarde, é isso? Quando eu perguntar de tarde, quem se considera líder, ninguém vai levantar a mão, é isso? É o único jeito dessa conta fechar. É muito curioso. Sabe por que isso acontece, gente? O ser humano se tem em alta conta. A gente acha que está fazendo tudo certinho, mas nem sempre está. Esse livro que vocês ganharam hoje, é meu 4º livro, Agora é para Valer. Ele conta a história de um chefe, à moda antiga, o Lúcio Queiroz, que ele chega no fundo do poço exatamente pelo jeito troglodita de se relacionar com as pessoas. Ele é extremamente grosseiro em casa e o casamento já acabou por conta disso. Ele é extremamente grosseiro com o único filho e o filho corta a relação com ele por causa disso. As vendas da diretoria comercial estão despencando porque ninguém aguenta mais o jeito dele. E ele se dá conta que ele está chegando no fundo do poço, ainda para piorar, no extremo, no limite da vida dele. Ele tem um baque muito forte com o filho. Não estou contando a história do livro todo, fiquem tranquilos, tá? Isso acontece logo no início do livro. Ele tem uma discussão terrível com o filho é RH da empresa dele, pede demissão da empresa porque não aguenta mais o pai. E aí ele acaba tendo um ataque do coração, é salvo por um triz. E o livro começa exatamente quando ele está dentro do hospital, ele se questionando do que valeu eu ter feito tudo isso esse tempo todo. 800 colaboradores na empresa, ninguém vai visitá-lo no hospital, nem o filho. E aí ele fica se perguntando, o que eu fiz na minha vida? Se eu tivesse morrido hoje, que tipo de herança eu deixei para o mundo? E ele decide que está na hora de começar a mudar. Ele pede ajuda para uma coach, uma psicóloga que faz um trabalho de coaching, e ela vai ajudando nessa transformação. E aí vocês vão acompanhar a história do Lúcio aí, procurando aprender a ser líder. A gente não pode julgar as nossas chefias por esse modelo, porque esse foi um modelo que foi útil por muitos anos nas empresas. Acontece que o mundo está mudando e as pessoas estão tendo que mudar, mas não dá para exigir que as pessoas mudem magicamente de um dia para o outro. Então o chefe manda, o líder orienta, o chefe amedronta, o líder entusiasma, o chefe diz vá, faça, e o líder diz vamos. O chefe torna o trabalho aborrecido e o líder torna o trabalho interessante. O chefe baseia-se na autoridade e o líder baseia-se na cooperação. O chefe diz, eu fiz, principalmente se deu certo. Ele diz, eu fiz, os resultados estão maravilhosos, eu alcancei as metas de produção. E o líder diz, nós fizemos, a minha equipe fez, a minha equipe é maravilhosa. Aí tem mais um exemplo aqui de chefe, é mais ou menos assim, não é assim? Coitado do subordinado ali, e o líder é aquele que está ali na frente dando exemplo. O chefe atrapalha. Quando o chefe entra em férias, a produtividade aumenta. Uma coisa impressionante. O líder ajuda, ele está ali para ser apoiador. O chefe procura culpados, ele adora essa frase, quem foi? Quem fez isso? Porque ele tem que culpar alguém, até para ele conseguir se escapar da culpa. E o líder assume responsabilidade, mesmo que tenha sido alguém da equipe, ele diz assim, eu fiz. Ele puxa para ele a responsabilidade. O chefe faz mistério, ele adora esconder aquela informação, porque a informação é poder, ele se sente poderoso. O líder comunica. Uma boa dica para vocês saberem se vocês estão sendo líderes ou chefes, é saber se tem muita rádio peão, muita rádio corredor na área de vocês. Se tem muita fofoca, se tem muito... eu ouvi dizer tal coisa, sinal que as informações não estão transparentes. Quando as informações estão muito claras, não acontece quase fofoca na unidade. Então é interessante você saber se você está fazendo mistério ou se você está comunicando as informações. O chefe fiscaliza, ele está ali para descobrir a hora que você errou. Ele está prontinho para ver isso. E o líder acompanha, o que é muito diferente. O chefe desmoraliza, ele envergonha o colaborador. E o líder confia. O chefe promete e não cumpre. E o líder nunca promete o que não possa cumprir. Quer ver uma coisa curiosa? Colaborador pede demissão do seu chefe.
Quando uma pessoa sai da empresa, a não ser que saia porque teve uma oportunidade maravilhosa em outra empresa. Quando uma pessoa sai da empresa, ela sai porque ela não aguenta mais o seu gestor. Se ela trabalha num lugar onde ela se sente valorizada, apoiada, incentivada, ela fica por muito tempo, porque ela se sente feliz no local onde trabalha. Quando as pessoas adoecem porque muitas vezes tiveram gestores que quase enlouqueceram esse colaborador. Eu estou dizendo quase, mas eu trabalho com muitas empresas no Brasil inteiro, gente. Tem gente que enlouquece mesmo. E é impressionante, começa a aparecer vários casos na mesma unidade. Pode ter certeza que aquela equipe tem um gestor daqueles que tira qualquer um do sério. Pessoas entrando em depressão, pessoas desenvolvendo síndrome do pânico, gente com esquizofrenia, quadros super complicados gerados dentro da empresa pela relação entre o colaborador e a sua chefia. Então é importante a gente ter clareza do quanto isso é sério, do quanto isso tem gerado problemas e a gente não se dá conta disso. Vamos ver então o que é a liderança. É a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter. Agora tem uma coisa curiosa que aconteceu com esse livro. A maioria das pessoas leu o conceito só até aqui. É a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns. Ponto. E esqueceram essa outra parte do conceito. Mas essa outra parte é fundamental, inspirando confiança por meio da força do caráter. E aí eu fiquei me perguntando, por que será que esqueceram da segunda parte do conceito? Talvez seja porque caráter, infelizmente, é uma palavra que está desgastada no nosso Brasil. Né? Quando a gente liga a televisão, o que a gente vê como reportagem? Exemplos de caráter? É isso que a gente vê na TV? Exatamente o contrário, falta de caráter. Nós estamos vivendo uma crise de valores, não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso é muito sério, gente. Então, esse conceito fala de habilidade e fala de caráter. Vamos entender o que é essas duas coisas. A habilidade é algo que se aprende ou adquire. Por exemplo, a gente nasce sabendo costurar? Mas dizem que tem gente que tem mais jeito para coisa. É verdade que tem gente que tem mais jeito? O que os especialistas acham? Tem gente que tem mais jeito para costurar? Sim ou não? Sim. Tem. Agora, dá para aprender? Dá. Talvez quem não tem tanto jeito vai se esforçar mais. Mas talvez até aprenda a costurar melhor. Porque é mais empenhado, é mais esforçado. Então, a habilidade é alguma coisa que se aprende ou adquire. Mas e o que é caráter? Caráter é a pessoa que você é no escuro quando ninguém está olhando. Para mim, essa é a melhor definição de caráter. Como é que é isso? Ninguém está vendo o que é que você faz. Por que é importante pensar no caráter, gente? Imagina o seguinte, os nossos objetivos, estrutura, recursos, tecnologia, imagina um iceberg, é a parte que aparece. Acontece que o iceberg, ele é assim caracterizado, tem um pedacinho lá fora e tem um monte lá dentro que a gente não vê, mas foi assim que o Titanic se deu mal. Porque o que aconteceu? O capitão do barco enxergou só esse pedaço e falou, falta muito para bater, mas ele não enxergou tudo que estava aqui embaixo. E o que é o aqui embaixo na nossa vida? As nossas percepções, os valores, os sentimentos, interações, atitudes, normas do grupo, o nosso caráter, essa parte que ninguém vê, mas que define diretamente quem você é. E por isso é tão importante nas organizações. O ser humano é uma sequência de estímulos e respostas. Só que entre o estímulo e a resposta tem o tal do caráter. E uma coisa muito curiosa, quem fala isso é Covey, do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Alguém leu esse livro nesse grupo? Os 7 Hábitos? Olha, o presidente leu, então se você quer chegar a ser presidente, eu acho bom incluir aí na tua lista os 7 hábitos, porque parece que esse livro colabora. Mas 2 pessoas leram, né? Quem mais? Tem mais candidatos aí na linha de sucessão da empresa se preparando também. Esse livro é muito interessante, mas é um livro mais difícil de ler, tá, gente? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Covey. O que o Covey fala pra gente? Ele diz o seguinte, tudo na vida é estímulo e resposta. Você tem um estímulo e você dá uma resposta.
Acontece que o que define a tua vida é exatamente a distância entre o estímulo e a resposta. Ele diz assim: 10% do que acontece na tua vida você não tem como controlar. 10% não tem jeito. Mas 90% é a resposta. E essa sim você controla. 10% é o estímulo. Se hoje ia chover ou fazer sol, você não tem controle sobre isso. Mas a reação que você vai ter a chover ou fazer sol, isso você controla. E isso muda tudo. O que faz a liderança transformadora? É uma liderança baseada em princípios. Ela busca despertar o nível de consciência das pessoas. E aí, gente, se nós estamos falando de líderes transformadores, líderes que inspiram os seguidores a se comprometerem com os valores da empresa, lamento, não é através do medo que vocês vão conseguir isso. Vai ser necessário mexer com o coração das pessoas. E para mexer com o coração, vocês vão conseguir através do respeito. O jovem, ele não se compromete através do medo. O jovem, e nem com o salário. Não é o salário que paga ele. Se ele não se sentir parte, se ele não se sentir valorizado, se ele não sentir que as ideias dele são utilizadas, ele não fica na empresa. Ele quer se sentir comprometido. E comprometimento a gente consegue através do coração e não através do medo. E por isso a postura do líder tem que mudar. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de líderes transformadores. Na minha opinião, o maior deles, o maior exemplo que a gente pode dar de liderança transformadora é Jesus Cristo. Aliás, lembram que James Hunter usa esse exemplo no livro também? Lembram? Ele cita como, esse aí é o cara que você tem que tentar ser no dia a dia. Quem me ajuda? Quem pode falar alguma coisa para o grande grupo de que coisas eu posso me espelhar em Jesus Cristo para ser o melhor líder? Quem pode me dar um exemplo? Quem comenta com a gente alguma coisa? Quem se habilita? Ser humilde, sempre falar a verdade. Aqui no microfone que eu estou te ouvindo. Ser humilde, sempre falar a verdade, ser honesto. Ok, então, humildade não é porque você tem uma função que você precisa se sentir a última bolachinha do pacote, né? É sempre falar a verdade, ser honesto. O que mais? Perdoar. Aqui, peraí, deixa eu passar o microfone. Perdoar. Tem situações que a gente tem que perdoar a nossa equipe? Tem momentos que a gente fica chateado. Gente, não esperem não ter problema dentro da empresa. Quantas horas vocês passam dentro da empresa? 8, 9, às vezes 10, dependendo da situação. Quantos dias por semana? 5, às vezes 6, se tiver alguma emergência. Não, quantos anos da vida de vocês vão passar trabalhando? 30, talvez mais, 35, 40. Ah, não teve alguém que fez 40 anos de empresa, que foi homenageado sexta-feira? Não, então não há 30, então pode ser 40, não é verdade? 40 anos, 9 horas por dia, 5 dias por semana, tem jeito de não ter problema? Não tem. Se você tem problema no casamento, se você tem problema com seus filhos, como é que não vai ter na empresa? Esse é o grande desafio. E o James Hunter fala no segundo livro dele, no livro que ele escreve depois, do Monge Executivo, que ele fala dos princípios da liderança servidora, ele diz assim, nós estamos vivendo uma ausência de líderes, uma crise de líderes. Porque antes a gente tinha o chefe, aquele do chicote. Aí depois você começou a falar de líder servidor, que é o outro extremo. E as pessoas não sabem que não podem mais ser chefes, mas não aprenderam a ser líderes. Então, nem uma coisa nem outra. Nem castiga, nem premia. Nem dá parabéns e nem dá bronca. Isso é um problema também. Vivemos no limbo. Isso é muito complicado. Então, firmeza com doçura. Esse é o grande desafio. Mas nós temos mais exemplos de líderes transformadores. Martin Luther King, um excelente exemplo, lutou contra a segregação racial. Se hoje nós ainda temos racismo no mundo, gente, muito mais havia nessa época, e Martin Luther King conseguiu enxergar isso. Usava a filosofia da não violência que ele aprendeu com Gandhi. Luther King se inspirou muito em Gandhi, reivindicando os direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que era um país extremamente racista. Ele liderou a mais impactante manifestação dos direitos civis da história dos Estados Unidos, aquela marcha até Washington, onde 200 mil pessoas participaram. E foi naquele dia que ele fez um discurso que ele ficou famoso, Eu Tenho um Sonho. Lembram disso? Ou já ouviram falar? Vale a pena, procura no YouTube o discurso do Luther King, Eu Tenho um Sonho.
Ele mobilizou as pessoas, e se hoje o racismo é algo que tem diminuído cada vez mais no mundo, a gente deve a esse homem, Luther King, que lutou durante a vida inteira para conseguir acabar com o racismo. Como é que a gente fala de um mundo com respeito se a cor da pele faz a gente diferenciar as pessoas? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Um outro exemplo é o Gandhi, que todos vocês devem conhecer também. É muito curioso que o Gandhi morreu em 1948. Olha quanto tempo isso já aconteceu. Quem já ouviu falar de Gandhi? Quem conhece Gandhi? Levanta a mão. Gandhi lutou pela independência da Índia, que era totalmente oprimida pelo domínio inglês. Começa uma luta pela não violência, influenciando milhares de pessoas. O desafio não era só lutar, gente. Ele não era um guerrilheiro. A luta dele era uma luta pacífica. Porque uma coisa é você estimular as pessoas a lutarem. Outra coisa é estimular a lutar sem violência. Esse era o grande desafio. Ele se recusava a usar o mesmo princípio baixo que os ingleses usavam da luta corporal, de matar as pessoas. E ele dizia, nosso sangue não será derramado iniciando por nós. E esse era um grande desafio, tirar as pessoas da acomodação sem deixar que a violência acontecesse. E a gente vai, nesse último bloco da nossa palestra, conversar sobre esses 5 princípios da liderança transformadora. Quais são os princípios que o Lúcio aprende no livro e que a gente vai ver agora, então? Primeiro princípio para mudar, para você ser um grande líder, descubra quem você é. Mas o primeiro passo é como você se vê. Quais são suas qualidades? Quais são seus defeitos? O que você ainda tem que melhorar como ser humano? Se você achar que é ótimo, não vai ter espaço para melhoria. Tem coisas que eu posso mudar, que eu posso melhorar? Primeira pergunta, descubra quem você é. Quem sou eu, afinal de contas? Você se conhece o suficiente, será? Primeiro passo, descubra quem você é. Isso é a primeira coisa que o Lúcio Queiroz precisou aprender. Segundo passo, identifique como você é visto pelos outros. De repente você se acha um leão, você se olha no espelho e diz, yes, eu sou o máximo. E é no máximo um gatinho. Então esse é o momento de perguntar para a tua equipe, o que eu sou bom? O que você acha que eu devo continuar fazendo? E o que é que eu preciso melhorar? E eles vão dizer, não, chefe, você é ótimo, você não precisa melhorar nada, você é fabuloso. Ok, mas se eu pudesse melhorar um pouquinho, o que você sugere que eu tente melhorar? Pergunta para o teu grupo o que você precisa melhorar. E desconfie se ele disser que está tudo ótimo. Não sai se sentindo leão gostosão, não, porque isso só significa que ele não teve coragem de dizer tudo. Mas é evidente que nós temos coisas a melhorar. Então, repetindo, primeiro passo, descubra quem você é. Segundo princípio, identifique como você é visto pelos outros. E você vai descobrir que existem coisas boas e coisas não tão boas em você. Como os outros me veem? Essa é a grande pergunta. E o terceiro princípio é: aceite-se integralmente. Gente, não adianta negar que você tem defeitos. Todos nós temos defeitos e qualidades. E só quando a gente se apropria do nosso defeito é que a gente consegue melhorar como ser humano. Próximo exercício. Papel e caneta na mão. Eu vou pedir para você anotar no teu bloquinho qual é a característica que você mais abomina num ser humano. Qual é a característica que você não suporta. O que é que te incomoda profundamente. Qual é a característica do ser humano que você diz, isso eu odeio. Isso é a coisa que mais me tira do sério. Anota aí qual é a característica que você mais abomina no ser humano, por favor. Pode ser uma palavra só, pode ser uma frase. O que é que você não gosta que exista no ser humano? O que tira do sério? O que te incomoda muito quando você vê em alguém? Anota aí. Agora se segurem na cadeira. Todo mundo segura na cadeira aí embaixo. Isso, segura. Porque eu vou dizer uma coisa que nem todo mundo está preparado para isso. A característica que mais abomino é, vocês falaram, né? Relate uma situação em que esta característica foi manifestada por você. E não vem me dizer que você nunca fez isso, porque fez. Tenha coragem de admitir que você já fez o que você mais abomina. Conta para o teu vizinho uma situação em que você fez essa coisa horrorosa que está aí no bloquinho. Por favor, pode contar. Tenha coragem para dizer isso. Vamos lá. Ok? Conseguiram?
Conseguiram? Quem conseguiu lembrar de uma situação em que você fez isso aí? Levanta a mão. Vou repetir a pergunta. Quem conseguiu lembrar de uma situação em que você fez essa coisa que se abomina? Levanta a mão. Quem não conseguiu tem como tarefa de casa continuar pensando nisso, porque que fez, fez. Sabe por quê? Olha que curioso. Aquilo que julgamos ou condenamos nos outros é uma parte rejeitada de nós mesmos. Se você viu, é porque também tem. Você só nota se desmobiliza de alguma maneira. Você não vê o que não está em você. Se você viu, é porque tem em você também. A questão é que você está lutando contra isso. Legal, tem que lutar mesmo. Mas lutar não é fingir que não existe, gente. Olha aqui, a maioria de nós nega ou ignora a nossa natureza dualista. Todos nós somos anjos e demônios. Todos. Meu nome é Márcia Luz. E aí tem gente que me conhece e diz, ai, Márcia, teu nome tem tudo a ver com você, você traz luz para a vida da gente, muito obrigada. Normalmente depois de um treinamento, aí eu digo, isso que você não conhece o meu lado trevas. Eu sou Márcia Luz e sou Márcia Trevas, os dois fazem parte de mim. Todos nós temos um lado lindo e um lado podre. É muito importante a gente ter clareza que nós temos um lado sórdido, sim. Ter consciência disso. Agora a gente não pode alimentar esse lado. Alimente o teu lado bom e não o teu lado ruim. Correr da sombra apenas intensifica o seu poder. Não adianta você fingir que tem defeito. Assuma que tem e conviva bem com esses dois lados. Abraçar a sombra nos concede plenitude, permite que sejamos reais, reassumindo o poder, libertando a paixão e realizando sonhos. Abrace seus defeitos. Você não vai ter orgulho dele, mas assuma que você tem, porque aí você vai ter condição de melhorar como ser humano. Você precisa de seus inimigos para ser quem você é. Tem uma cena no filme Batman que o Coringa diz, eu sei que você quer me matar, e ele diz, não, eu não quero te matar. Eu preciso que você exista como bandido para que eu possa ser herói. O Batman precisa do Coringa. Se não tivesse Coringa no filme, não teria o Batman. Deve ter inimigos na tua vida que te ajudaram a ser quem você é, ou não. Até que você faça as pazes com os sentimentos negativos, eles persistirão. Diga, eu os vejo, vocês me pertencem. E aí você será um líder inteiro. Ser totalmente bom é tão ruim quanto ser totalmente mal o tempo todo. Significa que você está rígido. De que maneira que você vai lidar com os dois lados? Aceite os dois lados, que você vai ser um ser humano mais inteiro. O ideal é que as forças da verdade, bondade e paz fiquem um passo na frente da maldade. Você vai sentir vontade de estrangular aquele teu colaborador. Tem hora que você vai querer pular no pescocinho dele. Não se culpe por sentir isso. O que você precisa fazer é reforçar o teu lado bom para ter paciência com aquela pessoa na hora que ela te tira do sério. Portanto, aceite-se integralmente. Então, primeiro passo, conheça quem você é. Segundo passo, saiba como é que os outros te veem. Terceiro passo, aceite-se integralmente. Quarto passo, mostre o seu melhor. Já que existem os dois lados, mas deixa eu reforçar meu lado bom. Você vai anotar no teu bloquinho agora. Qual é a qualidade que você mais admira num ser humano? Por favor, anote aí. O que é que te faz ter orgulho de ser humano? Qual é a qualidade que você mais admira nas pessoas? Qual é a qualidade que faz com que você diga, nossa, essa pessoa é 10, porque ela tem essa qualidade? Anota aí. Uma palavra, uma qualidade que você admira no ser humano. Tarefa. Conte para o vizinho do lado uma situação em que você teve essa qualidade. Agora está na hora de se exibir. Agora está na hora de falar do teu lado bom. Conta para o teu vizinho uma situação em que você teve essa qualidade. Pode contar. 1 minutinho para vocês contarem para o vizinho do lado. Mas conta com orgulho. Pode se exibir à vontade. Pode contar mesmo. Isso. Conta quanto você é maravilhoso. Pode contar. Ok, tá bom. E... que tal essa parte? É boa? É? Quem conseguiu lembrar de uma situação que você colocou a qualidade em prática? Levanta a mão. Quem conseguiu lembrar? Muito bem. É bom falar bem da gente também? E a gente tem que lembrar de fazer isso, porque normalmente a gente só se critica. E a gente não lembra o quanto a gente é especial. A qualidade que você mais admira num ser humano está em você.
Por isso você é líder dessa empresa, porque você tem algo admirável, que você não ganhou de ninguém, você conquistou o teu espaço conquistado pelos teus méritos. Você fez uma caminhada muito bonita nessa empresa, e isso você deve a essa qualidade que você anotou aí. Você é uma pessoa especial, e a gente tem que lembrar disso. Mostre o seu melhor, e não tenha vergonha de mostrar o quanto você é maravilhoso, o quanto você é especial. Então, o primeiro passo, conheça você mesmo. O segundo passo, saiba como os outros te veem. O terceiro passo, aceite-se integralmente, teu lado bom e teu lado ruim. Quarto passo, mostre o seu melhor, porque é disso que o mundo está precisando. E, finalmente, para a gente encerrar, auxilie os outros na sua jornada. O mundo precisa de líderes que façam a diferença. O mundo precisa de pessoas como vocês, que acreditam no amor, que acreditam na união, que acreditam no comprometimento e no respeito. Eu sei que vocês têm defeitos, eu sei que vocês têm coisas para melhorar, mas tem muito desejo de fazer acontecer. E o mundo precisa disso. A gente pode transformar esse mundo num lugar melhor para se viver. Eu tenho certeza disso. Nós temos condição de contar muita coisa para o mundo lá fora. Do quanto respeito, cidadania, valores morais, ética e integridade não caem de moda. O quanto isso é necessário. E se você tem que melhorar como líder, eu tenho certeza que você vai fazer tudo o que tiver até ao alcance. Porque você quer ser um ser humano melhor. Mas tem gente que precisa aprender isso com você. Então, o meu desejo é que, como Mandela, Jesus Cristo, Madre Teresa, Luther King, todos os líderes que a gente lembrou hoje, você também possa ser exemplo para os teus filhos, para os teus familiares e principalmente para a tua equipe. E aí a gente vai ter muito orgulho de dizer, eu cumpri a minha missão. A Cida está aí já terminando a caminhada, né, Cida? 40 anos aí, foi homenageada. Pelo que eu conheci da Cida aqui, ela vai sair dessa empresa com total certeza do dever cumprido, com a certeza de que foi exemplo para vocês muitas vezes, exemplo de caráter, de dignidade, de dedicação, de respeito. Eu só espero que cada um de vocês, o dia que sair dessa empresa, possa sair daqui de cabeça erguida, dessa mesma maneira, sabendo que foi exemplo para as pessoas que estavam à sua volta. Seja um líder transformador. Agora, isso a gente consegue com alegria no coração. O líder transformador, ele acredita na causa, ele se alegra, ele comemora. E eu falei que eu vi de manhã vocês muito quietinhos, eu falei, cadê o pique desse povo? Cadê a energia? Cadê a vontade de fazer acontecer? Cadê a empolgação por ser um líder maravilhoso como você é? Cadê o orgulho de tudo que você conquistou na sua vida? E nós vamos encerrar vocês mostrando isso para mim. Certo? Eu quero ver isso de vocês. De que jeito? A gente vai encerrar cantando. Cantando e dançando. Certo? Então, a Adriana falou, ai, que o povo é alemão. A alemã adora dançar o Oktoberfest, a maior festa do Brasil. Vocês não vêm me enganar, não, que não pode. Esquecer os medos, jogá-los pra fora, pintar sua cara com a cor da esperança. Tentar o futuro com o coração. Saber que se pode, querer que aconteça. Esquecer os medos, jogá-los pra fora. Pintar sua cara com a cor da esperança. Tentar o futuro com o coração. Esquecer os medos, jogá-los pra fora. Pintar sua cara com a cor da esperança. Tentar o futuro com o coração. Saber que se pode, querer que aconteça. Esquecer os medos, jogá-los pra fora. Pintar sua